Boa tarde a todos. Eu sou o Theo, membro do Centro Acadêmico Stuart Angel, do Instituto de Economia da UFRJ. Estou aqui para apresentar o debate acalorado promovido pelo CA com apoio do Instituto de Economia com o tema O Brasil de Bolsonaro, Fome, Desemprego e Miséria. O tema foi escolhido devido à relevância dele atualmente. Tenho que agradecer aos professores, os dois convidados, professor João Luiz Maurício Saboia e a ex-ministra professora Tereza Helena Gabriele Barreto Campelo, pela presença. E o debate vai funcionar da seguinte maneira: cada convidado vai falar por 25 minutos, e depois a gente vai abrir perguntas para o chat, feito pelos alunos ou por quem estiver vendo a palestra, a live, e iremos lê-las para os convidados. Bom, o primeiro professor, o João Luiz Maurício Saboia, possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Engenharia de Produção pela UFRJ, mestrado em doutorado de Departamento de Engenharia Industrial e Pesquisa Operacional da Universidade de Califórnia, e pós-doutorado em Economia na Universidade de Paris. Foi professor titular emérito do Instituto de Economia da UFRJ e assumiu a direção do IE durante 2003 a 2011 e atualmente é um professor emérito da UFRJ. Tem experiência na área de economia com ênfase em estatísticas econômicas, economia do trabalho e macroeconomia, atuando principalmente nos seguintes temas: mercado de trabalho, desigualdade socioeconômica e indústria brasileira. Recebeu em 2007 o Prêmio Jabuti pela co-organização do melhor livro do ano em economia, administração e negócios, Celso Furtado e o século XXI, e é membro do Comitê Assessor de Economia do CNPq do triênio de 2012 e 2015. Já a Tereza Helena Gabriele Barreto Campelo é professora universitária, professora titular da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, professora visitante da Faculdade de Saúde Pública da USP, professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Saúde da Escola Fiocruz do Governo, foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no período de 2011 a 2016, tendo coordenado o Plano Brasil Sem Miséria, que retirou 22 milhões de famílias da extrema pobreza. Também coordenou o programa do Bolsa Família, a Política Nacional de Assistência Social e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Programa de Cisternas. O João vai começar falando e depois a Tereza vai ter os seus 25 minutos de apresentação também. Uma boa tarde a todos. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do nossos alunos, e para dizer que é um grande prazer também estar aqui com a Tereza, e eu gostaria, de verdade, não era estar aqui em frente ao computador, eu queria estar com vocês, queria estar vendo a cara de cada um, olhando para cada um, vendo essa energia dos estudantes quando estão chegando, né, na universidade, mas como isso não é possível, vai ser à distância. Eu resolvi, quer dizer, trabalhar naquilo que eu sei, aquilo que é a minha especialidade e que eu tenho feito ao longo da minha vida, que é estudar o mercado de trabalho no Brasil. E eu dei, quer dizer, o título da minha apresentação, como está aqui na tela, é o mercado de trabalho dos anos 2000, a crise do coronavírus. Quer dizer, na verdade, eu vou procurar dar um apanhado para todos do que aconteceu, do que vem acontecendo no nosso mercado de trabalho, até porque a gente, hoje em dia, vive um período muito ruim, né, no país como um todo, no mercado de trabalho também, toda a situação social, mas, na verdade, não precisa ser assim, não tem que ser assim. Quer dizer, a gente, mesmo no caso do mercado de trabalho, que é onde eu vou discutir com vocês, já tivemos momentos muito melhores e não precisa ir tão longe no passado. Quer dizer, vocês vão ver, ao longo da apresentação, que a gente teve momentos bem favoráveis e que é bom a gente lembrar para ver que a gente não está condenado a viver essa situação que a gente vive. Então, passando aqui para o primeiro slide, essa é a maneira como eu vou dividir o trabalho. Quer dizer, eu vou primeiro dar uma geral do que é esse mercado de trabalho no Brasil, quais são as características marcantes do nosso mercado de trabalho. Em seguida, eu já periodizando a análise, eu vou iniciar por esses anos que eu chamei 2004 até 2000, uma década, né, que vai 2004 até 2014, que eu chamei de período de auge, e vocês vão entender, quer dizer, eu até pensei, auge é uma palavra muito forte, mas realmente foi um período muito favorável para o mercado de trabalho, e eu queria mostrar para vocês as características desse período. Depois a gente teve esses 5 anos, né, que vão de 2014 até 2019, que tem
eu chamei de desaceleração e crise, porque realmente, comparativamente ao que vinha antes, há uma grande desaceleração. E no meio disso, a gente tem uma crise, não a crise atual, a crise do coronavírus, que vai ser o assunto depois desse, mas a crise de 2015 e 2016, que foi uma crise muito séria que o país enfrentou e que o mercado de trabalho sofreu muito. Então, depois a gente vai falar rapidamente da crise atual do coronavírus e, finalmente, pensar um pouco o que pode ser, o que vai ser o futuro, para onde que a gente vai, o que eu imagino que seja o nosso futuro. Bem, primeiro, o que são essas características gerais? O que o nosso mercado de trabalho se caracteriza? Ele se caracteriza por desigualdades educacionais da força de trabalho muito grandes, quer dizer, você tem grande desigualdade ao nível educacional, quer dizer, desde o pessoal, digamos, analfabeto até o pessoal de curso universitário, e isso se reflete nas chamadas desigualdades salariais, quer dizer, por conta de você ter desníveis educacionais grandes, você também tem desigualdades salariais muito grandes. Sempre tivemos e continuamos tendo. Em alguns momentos até melhora e outros piora, mas isso é uma marca registrada. A outra questão é que também por conta dessa baixa escolaridade e dessa desigualdade, você também tem um nível de produtividade, ou seja, qual é o produto por trabalhador, em média, ele é relativamente baixo quando você compara com outros países. Uma quarta característica do nosso mercado de trabalho é a chamada informalidade. A informalidade é aquela situação em que as regras não são respeitadas no mercado de trabalho e que o trabalhador não tem uma carteira assinada, que ele não é um contribuinte para a Previdência, que é uma coisa muito séria, porque no futuro ele vai precisar da Previdência Social, mas se ele não sendo contribuinte, ele vai ter dificuldades. Então, a informalidade é a não existência disso. Quer dizer, quando você tem muita gente sem carteira assinada, sem contribuir, etc, etc. E isso é uma marca registrada também do nosso mercado de trabalho. Tem uma outra característica que é uma rotatividade muito grande, quer dizer, as pessoas rodam muito, né? Ou por iniciativa própria, ou porque são despedidas, né? Então, essa é uma característica que sempre tivemos e continuamos tendo. E, finalmente, a questão do desemprego, que, afinal de contas, um dos tópicos da discussão de hoje é o desemprego, mas não basta você falar em desemprego, porque tem situações no entorno do desemprego que também são muito preocupantes, como, por exemplo, o subemprego, pessoas que trabalham menos horas do que poderiam, do que estão disponíveis e estão numa situação de subemprego. E você tem, se somar subemprego com desalento, com desemprego, com as pessoas que estão fora da força de trabalho, mas que estão disponíveis para voltar para a força de trabalho, você, então, tem uma subutilização muito grande da força de trabalho em geral. Então, essas são as características gerais, e eu agora vou pontuar algumas delas e seu nível ao longo desses períodos que nós vamos discutir. Inicialmente, esse período de auge. Bem, eu vou ao tempo inteiro relacionar o mercado de trabalho com o PIB, né? O PIB do país, Produto Interno Bruto, que, quer dizer, os alunos estão chegando agora, mas eu imagino que todos já ouviram falar o que é o PIB, que é a principal medida da produção do país, Produto Interno Bruto, e ele vai ser a referência, porque o mercado de trabalho está muito associado ao crescimento da economia. Então, quer dizer, quando a economia vai bem, o mercado de trabalho tende a melhorar e vice-versa. Bem, esse período é um período que você teve um crescimento econômico, na média, nesses 10 anos, de mais de 4% ao ano. Quer dizer, isso é um dado muito favorável. Quando a gente vê a situação que a gente está vivendo hoje, você pensar que nesse período de 10 anos a economia cresceu em torno de 4% ao ano, então é normal que essas coisas que estão aqui listadas tivessem ocorrido. Por exemplo, o desemprego cai muito. Eu vou mostrar uns gráficos aqui para vocês olhar, concordarem comigo, quer dizer, o desemprego cai muito. Você tem uma geração daqueles empregos bons, os empregos formais, com carteira assinada, no nível muito alto. Você tem, portanto, essa grande geração de empregos formais, o que não é toda hora, que a gente atualmente, por exemplo, está vivendo um período de pouquíssimo crescimento de emprego formal. Portanto, houve redução da informalidade, daqueles empregos que não seguem a legislação. Esse é um período também em que o salário mínimo cresceu muito,
e com isso, os salários em geral foram beneficiados, especialmente aqueles salários de nível mais baixo, eles foram empurrados de uma certa maneira para cima por conta do crescimento do salário mínimo e a regra que existia para o salário mínimo nesse período. E a outra questão é essa, que também é muito positiva, que é a redução das desigualdades salariais. Quer dizer, nós temos aquela tradição de grandes desigualdades, e esses 10 anos aí foram 10 anos seguidos, praticamente, um após o outro, em que as desigualdades salariais se reduziram. Bem, aqui é só para vocês terem uma ideia do que foi o crescimento do PIB, né, nesse período inteiro, que vai desde 2004. Eu estendi isso aqui até 2019, que já está cobrindo o segundo período, que é de 2014 a 2019, mas vocês veem que realmente até 2013 você tem praticamente só crescimento positivo, né? Em alguns momentos chegou a 7,5%, o ano 2010, que é uma coisa que até hoje em dia falar em crescer PIB de 7,5% parece um sonho, mas você vê que em vários anos você teve crescimento em torno de 6, 5, alguns momentos 4, depois ele começa a cair um pouquinho, mas de qualquer maneira, até 2014 você tem um crescimento da economia bastante razoável, e aí você já pode olhar, porque a gente vai comentar mais adiante, os anos 2015 e 2016 foram anos muito negativos, de grande queda do PIB, e depois o retorno de crescimento foi um crescimento muito pequenininho em 2017, 18, 19. Esse aqui é o pano de fundo para a nossa apresentação. Aí está aí, olha, se vocês olharem aqui para a taxa de desemprego, que hoje está em quase 15%, hoje, no Brasil, ela, em 2003, 2004, ela estava em torno de 12%, ela caiu para alguma coisa próxima a 5% até 2014, e vocês veem que a queda foi praticamente constante, né? Tirando o ano 2009, que é um ano que não teve crescimento econômico, mas de todos os outros anos, talvez ali em 2005, 2006 também, que cai muito pouco o desemprego, mas a tendência é nítida de melhora em termos de queda do desemprego. E outra questão que eu falei é o emprego formal, o emprego com carteira assinada, né? A queda da informalidade. Vocês veem, se vocês olharem para isso aqui, isso está medido em milhões de empregos, milhões de pessoas ocupadas com carteira assinada. Vocês veem que em 2014 você tinha um pouco menos de 45, digamos 44 milhões de empregos com carteira assinada. Em 2014 você tem 55 milhões. Quer dizer, você teve um crescimento nesses 10 anos de 11 milhões de carteiras assinadas a mais no país, que é um resultado excepcional, se você olhar para o passado do mercado de trabalho, foi um período assim, realmente muito favorável no crescimento da formalidade. Aí eu mencionei o crescimento do rendimento, né, o rendimento médio, o salário médio das pessoas. Vocês viram aqui, coloquei nesse gráfico o rendimento médio, e o salário mínimo também, o salário, tudo em valores reais, medidos no final do período 2014. Então, vocês veem que, na medida em que o salário mínimo crescia, e cresceu muito, gente, crescer de 5,82 para 9,82, em termos reais, dá mais de 70% de crescimento de salário mínimo em 10 anos, por conta da lei do salário mínimo que existia na época, que passava para o salário mínimo o crescimento da economia e tirava toda a inflação fora. Então, isso beneficiou muito o salário mínimo e os rendimentos em geral. Quer dizer, os rendimentos, em geral, eles são da ordem de 2,5 salários mínimos, né? É mais ou menos isso que é o 2,5 a 3 salários mínimos, é o rendimento médio de todas as pessoas que estão no mercado de trabalho. Esse gráfico que eu coloquei para vocês é para dar uma ideia da desigualdade da distribuição dos rendimentos do trabalho. Quer dizer, quão desigual são os salários entre si. Você tem uma medida de Gini que é muito famosa, mas eu prefiro, no caso de vocês, que ninguém tem obrigação de saber o que é o índice de Gini, olhar para essa linha vermelha, porque a linha vermelha ela mostra a relação entre a renda média dos 10% que estão no topo da pirâmide e os 40% que estão na base da pirâmide. Então, a relação entre o salário médio lá em cima e o salário médio lá embaixo. E vocês veem que, em 2004, essa relação era de 16, quer dizer, quem estava lá em cima, os 10% de cima, ganhava 16 vezes mais o que ganhavam os 40% que estão embaixo.
Já em 2014, isso baixou para 11,6, quer dizer, olha, é uma queda muito grande, tudo bem, há uma desigualdade grande, isso é normal, faz parte das nossas características, mas houve uma queda muito grande dessa relação e isso mostrou uma melhora na distribuição da renda do trabalho. Bem, passando agora para o período de desaceleração e crise, que é aquele período que está logo aqui, eu repito aqui, inclusive, de novo, a evolução do produto interno bruto. E esse período 2014 e 15 é isso, quer dizer, começa com um crescimento mínimo, depois você tem dois anos de queda da ordem de 3,5%, 3,8%, e depois que acabou essa crise forte de 2015 e 2016, a economia ela volta a crescer, mas crescer incomparavelmente menos do que crescia na década anterior. Então, as características que eu destacaria nesse período de desaceleração e crise essa queda de 7%, mais de 7% do biênio 2015-16, que é muita queda para a economia em apenas 2 anos, e como conclusão, como reflexo disso, aquele desemprego que caiu até 2014, ele volta a aumentar, aumenta o subemprego de pessoas que trabalham menos horas do que estão disponíveis, aumenta o desalento das pessoas que gostariam de trabalhar, mas não estão procurando porque não têm trabalho, acham que não vão conseguir, portanto, de todo esse conjunto da população subutilizada que cresce muito nesse período. O informal, que tinha caído no período anterior, volta a crescer e, portanto, houve queda sempre isso, é formal versus informal. Se o crescimento do informal foi grande, houve queda correspondente dos empregos com carteira assinada. O rendimento médio cai bastante durante a crise, mas depois da crise ele volta a crescer um pouco. Mas houve também essa queda do rendimento, que aquele rendimento que eu mostrei a vocês antes, cresceu, junto com o salário mínimo, ele sofre em 2015 e 2016, depois volta a crescer de novo. A massa salarial, que é o produto do número de pessoas ocupadas pelo rendimento médio, a massa total de salários, que é uma variável importantíssima, porque isso reflete em demanda na economia, em gastos, e, portanto, isso aí repercute sobre o crescimento econômico. Essa massa salarial, por conta da queda do rendimento e de muitas pessoas que perderam emprego, pessoas que eram formais ganhavam mais, viraram informais ganhando menos. Então, há uma redução da massa salarial. E, finalmente, a mesma coisa, quer dizer, a distribuição da renda que melhorou tanto no período, acabei de mostrar para vocês, ela começa a piorar nesse período. Então, aqui, só alguns gráficos, só para ilustrar o que eu acabei de falar. Bem, esse aqui é da economia, vocês já viram. Isso aqui é o desemprego. Vocês se lembram que o desemprego vinha caindo até 2014? Está aqui. Aqui você, de 2014, ele começa a crescer, cresce muito até 2016, que é exatamente esse período da crise forte, e depois ele mais ou menos se estabiliza posteriormente a 2016. Esses dados aqui são trimestrais, porque eu estou usando dados da PNAD contínua, que produz dados todos os trimestres para a gente, não precisa esperar um ano para ter os dados, você tem, na verdade, tem vários dados todos os meses, mas é só para mostrar que, por conta desse período de desaceleração e crise, o desemprego volta a aumentar, e aqueles componentes que eu falei de população subutilizada, vocês veem que depois de 2014, essas linhas que vinham caindo, elas todas começam a crescer. O que cresce? Cresce o verde. O verde são pessoas que estão trabalhando menos do que gostariam de trabalhar. Pessoas que trabalham tempo parcial estão disponíveis para trabalhar mais e não conseguem um emprego para trabalhar mais. Isso aumentou muito. O laranja, que é a população na força de trabalho potencial. Força de trabalho potencial são pessoas que não estão procurando o trabalho no momento, portanto, não podem ser consideradas desempregadas, que para ser considerado desempregado, você tem que estar correndo atrás de emprego. Então, você tem crescendo essa força de trabalho potencial, que pode a qualquer momento vir para o mercado de trabalho, e, obviamente, as pessoas desocupadas, desempregadas, que é a linha vermelha que nós acabamos de ver. E se você somar tudo isso, tem aquela linha azul, e a linha azul cresceu muito depois de 2014 e continuou, quer dizer, estabilizou um pouco em 2017, 2018 e voltou a crescer agora. Aqui aparecem, inclusive, dados de 2020, ela volta a crescer por conta da crise atual que nós estamos vivendo. E se vocês olharem agora no eixo vertical e na linha azul, vocês veem o seguinte, você tem 33 milhões, não é pouca coisa, são 33 milhões de pessoas consideradas subutilizadas. Na verdade é o seguinte, pessoas
que estão subutilizadas, de alguma forma subutilizadas, ou desempregadas, ou na força de trabalho potencial, onde qualquer uma dessas situações. Mas isso é muito grande, porque a força de trabalho brasileira é de 100 milhões. Isso mostra que um terço dela está simplesmente sem ter o que fazer, está fora do mercado de trabalho. Bem, aqui é só para mostrar a questão do formal e informal, que eu tinha falado, quando a economia cresce, por exemplo, até 2014, está subindo o formal, a linha azul, e está caindo o vermelho, que é o informal. Depois, no período seguinte, o que aconteceu? 2015, 2016, você tem o movimento inverso. Depois, mais no final da série, você tem as duas curvas estabilizadas, e aqui, e vou falar mais adiante, mais um pouquinho adiante, quando falar da atual crise que nós estamos vivendo. Acontece uma coisa totalmente fora do padrão no ano 2020, a crise do coronavírus, é que muita gente teve que se retirar do mercado de trabalho porque não tinha como trabalhar. Então, tanto formal quanto informal, quer dizer, tanto o azul quanto o vermelho, quer dizer, o grupo de pessoas com carteira assinada caíram, mas o grupo de pessoas que não tem nem carteira assinada caíram mais ainda, que é a linha vermelha. Mas isso é uma característica da crise atual do coronavírus, que eu vou, ao encerrar daqui a pouquinho, falar um pouquinho mais disso aqui. E aqui a questão do rendimento. Aqui eu apresento o rendimento efetivo e o rendimento habitual, são dois conceitos que o IBGE utiliza, mas basicamente a ideia era mostrar que o rendimento, vamos pegar a linha verde, não vamos pegar essa linha para o ladinho, não, vamos pegar a linha verde, que é o rendimento habitual. Vocês veem o seguinte, ele veio crescendo, como eu falei, até 2014, durante a crise ele cai, e depois da crise de 2016, ele volta a subir lentamente. E depois tem a loucura aqui do ano de 2020, que a gente vai comentar a seguir. Aqui é a questão da desigualdade, quer dizer, aqui eu estou recuperando o Gini, aquele Gini que eu acabei não discutindo com você, mas os dois dão o mesmo resultado, a mesma tendência. E aqui no lado direito, que você tem a relação dos 10% mais ricos, quer dizer, que ganham mais, os 40% mais pobres, você vê que a melhora da distribuição da renda, ela chegou até aquele nível que eu falei, 11,6, ficou em torno disso, e depois voltou a aumentar, quer dizer, então, de 2016 para cá, infelizmente, a distribuição de renda do trabalho, que melhorou tanto nos 10 anos anteriores, ela piorou e continua piorando. Bem, agora, finalmente, quer dizer, na verdade, meu penúltimo tópico, né, que é a crise do coronavírus, é o ano 2020. O que aconteceu no ano 2020 e que continua acontecendo aí nesse começo de ano? Bem, 2020, você lembra aquela queda que eu falei, que era média, a queda média até 2014, não sei o quê, que era de 4%? Pois é, no ano 2020 o PIB caiu 4%, 4,1%. Então foi uma queda muito grande, 4% de queda, muito maior do que a queda que teve em 2015, 16, daquela crise de 15, 16, foi a queda de 2020. E ela, inclusive, ela é muito concentrada, porque ela se concentra basicamente, principalmente, no segundo trimestre do ano 2020, quando todo mundo teve que ficar recolhido em casa, quem não pôde trabalhar à distância simplesmente parou de trabalhar. Bem, com isso teve uma redução forte da força de trabalho, vocês já viram, tanto formal quanto informal diminuíram muito, mas há que se destacar essa característica que eu mencionei, que o pessoal informal, o pessoal na situação mais precária, teve uma queda maior ainda, porque simplesmente um cara que vai trabalhar sei lá, no comércio ambulante no meio da rua, e de repente está todo mundo em casa, não tem o que fazer, você nem pode ir para o meio da rua para vender, então você simplesmente você sai do site totalmente do mercado de trabalho. Bem, nesse período teve um aumento do desemprego, mas, por sinal, o aumento do desemprego, ele se esperava até que ele pudesse ter sido maior, mas ele não foi tão maior porque muita gente saiu do mercado. Quer dizer, com tanta gente saindo, não podendo, não tendo emprego para elas, o desemprego cresce, mas não cresce tanto quanto esperado. Mas, em compensação, tanto o subemprego, o desalento e a população subutilizada em geral aumentam astronomicamente nesse período. O rendimento médio, ele tem uma coisa estranha, né? Numa crise, o rendimento médio de 2020 aumentou, por incrível que pareça, o rendimento médio aumentou. Mas ele aumentou porque saiu tanta gente formal, tanta gente que ganhava pouco, saiu do mercado de trabalho, que na média, né, a média é uma coisa que você junta todo mundo que ficou.
E aí, quando você junta os que ficaram, você tem esse resultado estranho para uma crise, mas é típica da crise do coronavírus, que é o aumento do rendimento médio nesse período de 2020. E a massa salarial, apesar do rendimento médio crescer, saiu tanta gente, saíram 10 milhões de pessoas saíram do mercado de trabalho, que com isso não teve jeito, mesmo com o rendimento médio crescendo, mas como caiu muito o número de pessoas, a massa salarial diminuiu também nesse período. E isso, obviamente, contribuindo para a recessão. Bem, aqui eu quis botar uma tabelinha para vocês, com alguns números. Daqueles dados precários, isso aqui dá os dados para vocês em geral, a gente não tem que ficar perdendo muito tempo olhando para isso aqui, mas só destacar para vocês o seguinte, que eu estou comparando aqui o último trimestre de 2019, que na verdade é o último trimestre inteiro antes da crise do coronavírus, e o primeiro trimestre de 2021, que é o primeiro trimestre desse ano, que a gente tem os dados até o primeiro trimestre desse ano. Então, vocês veem que a força de trabalho passou de 106 milhões de pessoas para 100 milhões, quer dizer, ela já tinha caído 10 milhões, mas houve uma recuperação, então, na verdade, você tem uma queda em 5 trimestres apenas de 6 milhões de pessoas. A força de trabalho potencial, que são aquelas pessoas que podem a qualquer momento entrar no mercado de trabalho, que elas estão apenas esperando, passa de 7,7 para 11, quer dizer, um grande crescimento. Os ocupados, pessoas ocupadas, caiu de 94 milhões para 85 milhões. Gente, na verdade, são 11 milhões a menos de pessoas ocupadas nesses 5 trimestres. É um dado assim, muito forte. Os ocupados formais caem, 4 milhões, né, 55 para 51, mas os informais caem mais ainda, eles caem de 39 para 34. Então, essa é a soma total de pessoas que saíram do mercado de trabalho. Os desocupados eram 11 milhões, foram para quase 15 milhões. Os desalentados, que desistiram de procurar trabalho, passaram de 4,6 para 6 milhões. Os subocupados tiveram um crescimento pequeno. E, finalmente, o total da população subutilizada, que eu já mencionei para vocês antes, tem esse crescimento enorme de 7 milhões de pessoas subocupadas, subutilizadas, e atingindo 33,2 milhões de pessoas no primeiro trimestre desse ano. Bem, então, montado esse quadro, a gente tem que pensar no futuro, né? Quer dizer, a gente não está, quer dizer, eu não quero deixar aqui uma mensagem horrorosa, né, para quem está entrando, né, quer estudar economia, está entrando nesse período importante de suas vidas e entrando para a universidade. Eu queria dizer o que eu estou vendo e o que a gente pode pensar para o futuro próximo. Bem, a primeira coisa assim, que foi bem interessante e, de certa maneira, inesperada, é que, no primeiro trimestre, a economia voltou, primeiro trimestre desse ano, a economia voltou ao mesmo nível do último trimestre de 2019, quer dizer, em 5 trimestres ela recuperou o nível de produto. Com toda a crise, o nível de produto voltou, quer dizer, então essa economia tem uma capacidade de enfrentar crises e de gerar produto, de crescer o PIB, é fantástica. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Quer dizer, a gente voltou ao mesmo nível. Infelizmente, a gente voltou com menos pessoas ocupadas. Esse é que é o dado ruim. O dado bom é, em 5 trimestres, você voltar ao nível que você tinha antes da crise. E o dado ruim é que o emprego não se recuperou. Quer dizer, recuperou sim, um pouquinho, mas ele está 10% abaixo. Quer dizer, você produz, mesmo com 10% menos de pessoas. E com isso, obviamente, quer dizer, se você produz a mesma coisa com 10% menos, você tem um aumento na produtividade do trabalho. Quer dizer, é como se as pessoas que ficaram produzem 10% mais do que produziam antes. Bem, então, para você pensar em voltar ao nível de emprego de antes, de pré-pandemia, você teria que, pelo menos, crescer os 10% da economia para tentar recuperar esse produto. Bem, o fato é o seguinte, é que a experiência brasileira nos últimos 3 anos, ela foi, quer dizer, de 2017 a 2019, ela mostrou dificuldade de crescimento, ela cresceu apenas 1,5% ao ano, cresceu pouco, ela cresceu 4,5% em 3 anos, que é muito pouco. E, por outro lado, essa expectativa desse ano é de um retorno ao crescimento de 5%, quer dizer,
como a gente caiu 4% o ano passado, então está com a expectativa, todo mundo que está no mercado, os colegas, etc., estão com uma esperança de que a gente cresça 5% esse ano. Quer dizer, se você perdeu 4% no ano passado e cresce 5% esse ano, na verdade é como se você estivesse crescendo apenas 1% em 2 anos, né? Cai 4% e sobe 5%, então cresceu apenas 1% em 2 anos, mas se você levar em consideração a crise do coronavírus, é até razoável, né, que você esteja nessa situação. Portanto, eu penso, fazendo uma conta assim bem simples, você teria que crescer os 5% desse ano, se é que vai crescer, não sei, e mais 5% no ano que vem, para a gente sonhar em voltar ao nível de emprego que a gente tinha em 2019. Ou seja, a gente levaria 3 anos, seriam como se tivéssemos 3 anos, isso aqui já estamos pensando um pouco no futuro, quer dizer, não posso ter certeza de que isso vai acontecer. Mas tudo der o que está se esperando, crescimento efetivo de 5% esse ano, e mais 5%. No ano que vem, a gente poderia voltar, no final do ano que vem, ao nível de emprego que a gente tinha no final de 2019. Ou seja, a crise do coronavírus teria trazido um atraso de pelo menos 3 anos para o mercado de trabalho, o que, obviamente, é um dado muito negativo. Mas eu não quero terminar sem dar um dado positivo para vocês, né? Vocês estão entrando na universidade, estão com a expectativa do curso, esse curso certamente vai levar vocês para frente na vida profissional. Então, eu só queria dar um dado que eu levantei da questão do desemprego, falar só do desemprego, são três númerozinhos, para dizer o seguinte: a taxa média de desemprego agora, no momento, no Brasil, é 14,7%. Para as pessoas que têm nível médio de escolaridade, por incrível que pareça, você tendo um nível médio de escolaridade, você tem uma taxa de desemprego um pouquinho acima do que a taxa média, e, portanto, você está com 17% de taxa de desemprego para as pessoas que têm nível médio, 17%. Mas se você pula e passa a ter nível superior, se você tem nível superior, vocês têm agora entrando para a universidade e completa o seu curso de economia daqui a 4 anos, por exemplo, essa taxa já cai para 8%. Ou seja, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: vale a aposta. Ir para a universidade, estudar, ter um curso superior é uma coisa positiva para quem faz o esforço para fazer o curso e ir até o final do curso, porque há um potencial de uma redução enorme na taxa de desemprego quando você compara com a situação dos demais. Quer dizer, 8,3% é a taxa de quem tem nível superior completo, enquanto a média é 17%, a média é 15%, e quem tem nível médio, ou seja, o nível que vocês têm atualmente, nível médio, se vocês fossem para o mercado de trabalho agora, vocês estavam sujeitos a uma taxa de 17%. Então, é essa a mensagem final. E quando a gente olha para o passado recente, quer dizer, não precisa ir tão longe, quer dizer, até 2014, por exemplo, é um período que você teve um crescimento muito favorável, o mercado de trabalho bastante positivo, e a gente não está condenado a viver a desgraça que a gente está vivendo hoje. A gente tem todo o potencial e todas as condições de, no futuro, melhorar a economia, voltar a crescer, o mercado de trabalho melhorar, e vocês, daqui a 4 anos, formados, entrando no mercado de trabalho e com um bom emprego, e vamos, bola para frente, gente, é isso aí. Perfeito, muito obrigado, João. Agora é a Tereza, que não está na... Boa tarde, Tereza, tudo bem? Oi, Theo, boa tarde a todos. Super obrigado pelo convite. Queria cumprimentar vocês, cumprimentar o professor João Saboia, agradecer pela sua aula. É uma alegria poder falar depois dele, não só pelas palavras aí que nos entusiasmam com relação ao futuro, mas principalmente porque me ajuda muito, pavimentou o caminho aqui para a minha fala. Cumprimentar você, Theo, o Renan, que me ajudou aqui a organizar as coisas no começo, o Guilherme, que está aqui nos apoiando na infraestrutura, e todos do centro acadêmico, e principalmente os
nossos colegas, futuros colegas que estão chegando no curso de economia agora. Eu ultimamente tenho brincado muito com essa história dos economistas, né? João, vocês têm sorte, né? Porque eu falei assim, se a gente tiver que mostrar, se a vacinação fosse por profissão, né, a pessoa tivesse que mostrar a carteirinha de que profissão é quando for vacinar, o povo ia jogar os economistas no final da fila. Então, por sorte, a gente está aqui, ou por idade, com outros critérios, não são só os critérios de profissão. Né? Os economistas não estão com muita fama no mercado atualmente, gente, mas eu me considero uma pessoa de muita sorte por ter feito economia. Eu me formei num período muito controverso, acho que para a nossa profissão, mas também muito promissor, que foi logo no ano que foi promulgada a Constituição Federal de 88, já há tanto tempo atrás, e junto com a Constituição, nós passamos a ter um conjunto de elementos que nos davam outra perspectiva do ponto de vista não só legal, formal, né, mas abriu um horizonte gigantesco para o Brasil, olhando para o que deveria, né, o que se colocava como perspectiva para o estado de bem-estar social, para a construção de direitos para o conjunto da população. Então, a ideia de você ter direitos estabelecidos na Constituição, de estabelecer esse contraponto, né, de um Estado garantidor. Acho que esse é um dos debates fundamentais que vocês vão acabar trabalhando ao longo do curso, né, porque o curso de economia é fundamentalmente um curso de economia política, né, aí falando um pouco da nossa professora Maria da Conceição Tavares, tão cara aqui para a UFRJ, né, a gente estuda economia, tem que estudar economia política, né? Senão a gente não vai ser economista, vai ser estatístico, vai ser matemático, vai ser outra coisa, mas não vai ser economista. Então a gente estuda história, né? Tem que aprender história para entender de economia. Então eu me formei nesse período onde se abria todo esse horizonte do qual seria o papel desse novo Estado pós-Constituição Federal de 88, e ao mesmo tempo, paradoxalmente, né, crescia assim, fortemente nos cursos de economia esse pensamento que foi hegemônico ao longo da década de 90 e até recentemente entre os economistas, né, que seguiam isso que se chamou de, né, pensamento único, né? Só acho que falar pensamento único dá um arrepio, né? Quer dizer, como pode ter um pensamento único, né? Então, que é a ideia do consenso de Washington e que o Estado tinha que ser diminuído, o Estado mínimo, né? E com isso, inclusive, apartou o social do ambiental, que é um erro conceitual e um erro de discussão. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, eu vou falar bastante sobre isso aqui nos meus 20 minutos, mas depois no nosso debate a gente pode trabalhar um pouco melhor, né? É impossível separar o econômico do social, e quando a gente não separa e trata os dois de forma articulada, as coisas andam muito melhor. Né, catalisa o outro. Como a gente viu ali, o PIB crescendo, o mercado de trabalho crescendo, a pobreza reduzindo, né, usando aí um pouco daquilo que o João Saboia trouxe, né, nem sempre foi assim no Brasil, né? Nós tivemos períodos no Brasil, aliás, a grande maioria deles, onde o PIB crescia, não necessariamente você tinha redução da pobreza, redução do Gini, ao contrário. Em períodos de crescimento, a gente acabou tendo maior concentração de renda no Brasil, e esse período recente, que o João nos mostrou aqui, de 2013 e 2014, é um período de exceção do que diz respeito à fome, no que diz respeito à pobreza, no que diz respeito à redução de desigualdades. Quer dizer, a gente consegue crescer e reduzir desigualdades. Eu acho que essa é uma mensagem, né? É possível fazer isso. E esse eu acho que é a principal bagagem que vocês... Essa luzinha dizendo é possível tem que estar presente para vocês o tempo todo. Mas eu acho que vocês estão começando o curso de economia num momento absolutamente interessante, né? Lamentavelmente, a pandemia nos trouxe a possibilidade de quebrar alguns dos grandes dogmas que orientavam a economia no mundo todo. Então, vocês estão começando o curso com
um potencial muito grande de pensar, repensar conceitos em economia. Então, grandes dogmas de que existe um limite da dívida PIB, isso hoje está sendo questionado no mundo, né? O Estado tem que ser mínimo, hoje isso está sendo questionado por grandes economistas que defenderam isso ao longo de toda a vida. Então, eu acho que isso abre um campo, né, para que a reflexão seja uma reflexão mais arejada. Então, eu queria dizer isso para vocês estão começando o curso de vocês num período muito, muito promissor, porque permite que vocês não trabalhem com esse tipo de informação, de mito e de dogma, né? A gente tem que estar aberto para poder pensar, e eu acho que a principal mensagem que eu posso trazer para vocês é que é, sim, possível, né, pensar num desenvolvimento com inclusão. Mas, voltando aqui um pouco para a nossa discussão, o que eu acho que, quando eu disse a pandemia chacoalhou os dogmas, né? Chacoalhou essa ideia, né? Se não fosse o Estado, aonde o Estado atuou? Né? Em países, não estamos falando de países socialistas, comunistas, aonde o Estado atuou? Na Alemanha, né? Em outros países na Europa, mesmo na Inglaterra, quando ele começou a atuar, depois de ter patinado um pouco, a gente conseguiu ter desempenhos na economia melhor, muito melhor do que onde o Estado não atuou e achou que entrar e intervir seria errado. Então, tentou, né, deixar que a própria economia respondesse à pandemia. E, na verdade, o choque, né, o Piketty fala do grande choque, que é a pandemia, o grande choque deixou a iniciativa privada paralisada. Quem respondeu foi o Estado. Então, aproveitando aqui, fazendo uma propaganda, tem uma economista que eu gosto muito, que é a Mariana Mazzucato, que tem falado bastante sobre isso, então já anota aí no caderninho de vocês para poder ler a Mariana Mazzucato, que tem pensado o papel do Estado, eu acho que pode trazer reflexões interessantes para vocês. Mas eu vou usar aqui os 20 minutos que me restam para tentar falar um pouco, falar mais sobre a fome, já que o João falou muito mais sobre o mercado de trabalho, já adiantou aqui um conjunto de elementos para a gente, falar um pouco de fome e pobreza, e a partir daí a gente fazer o nosso debate. E usar isso para tentar juntar aquilo que eu disse, né? Juntar o social e o econômico. Bom, e usar a fome, na verdade, como uma proxy do debate do social, né? A gente podia estar olhando outros enfoques, mas, assim, o debate sobre a fome é um debate que se impôs no Brasil hoje. A tragédia é de um tamanho não conhecido, né? Inclusive pela minha geração, né? Então, eu jamais imaginei que o Brasil fosse viver uma situação como ele está vivendo agora, de fome, de desnutrição, com impactos que serão terríveis de longo prazo, né? Não são de curto prazo. E a fome, hoje, ela é um tema gritante e voltou às grandes manchetes de jornal, né? As pessoas falando sobre a fome, alguns grandes empresários fazendo doação. Então, o assunto é um assunto fashion, um assunto da moda, né? E eu acho que ele tem sido abordado com 2 erros, assim, estratégicos, né? O primeiro erro é naturalizar a fome de novo, né? Tem um médico que é um dos maiores pensadores brasileiros, que é o Josué de Castro, que falou sobre a geografia da fome. E ele falava isso, que a fome era um mito, ninguém gostava de falar da fome, né? E que o Brasil tinha naturalizado a fome, né? Então, o Brasil sempre teve fome, não, mas sempre foi assim, e jogava a fome, né, como um problema natural, né? Ou ele era um problema biológico, ou era um problema que o povo é pobre e preguiçoso, ou por causa da escravidão, ou por conta da seca no Nordeste, então se naturalizava a fome. E, de certa forma, o Covid
né, a pandemia do Covid-19 é uma forma de naturalizar a fome também. Ah, tem fome por quê? Tem fome por conta da Covid. Não é verdade. Eu vou mostrar os dados para vocês, e vocês vão ver que o Brasil já tinha voltado para o mapa da fome de forma dramática, né? Em menos de 3 anos, nós tínhamos voltado para o mapa da fome. Então, segundo os dados do IBGE, em 2017 e 2018, o Brasil já estava numa situação de fome gravíssima, né? E de insegurança alimentar gravíssima. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, esse é o primeiro erro. Naturalizar a fome e achar que a fome é resultado da pandemia. Não é. A pandemia acirrou a situação, né, de pobreza e de fome, acelerou processos que já vinham acontecendo no Brasil, como o João Saboia comentou no mercado de trabalho, né? Quer dizer, a crise no mercado de trabalho, ela não acontece em 2020, ela já tinha acontecido antes, como resultado da desorganização do mercado de trabalho, da crise econômica. Quer dizer, a gente já vinha num patamar alto de desemprego, né, em janeiro de 2020, antes ainda do primeiro caso de pandemia no Brasil, que foi em fevereiro, então um mês antes, a gente já tinha 12 milhões de desempregados, né? O dobro do período do auge, aquele de 2014. Então, quer dizer, a pandemia não é responsável pela crise no mercado de trabalho, é lógico que ela acirra, acelera alguns processos dramaticamente, é muito menos pela fome, que também é acirrada com a pandemia. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, antes disso, eu estava falando das manchetes de jornal e como tem se abordado a questão da fome no Brasil. Então, de um lado, essa naturalização da fome, a culpa é da pandemia, não é? Por outro lado, quando as pessoas falam o que fazer, aí falam, tem que ter doação, então joga a responsabilidade do enfrentamento da fome na própria sociedade, né, que tem reagido, né, principalmente os pobres, até tem lá os ricos com peso de consciência, fazendo alguma doação, mas em grande medida, existe uma rede de solidariedade que se construiu no Brasil entre a população de baixa renda, periférica, com movimentos sociais, o MST, a CUT, vários movimentos que têm se organizado para tentar construir um ambiente, né, de solidariedade e impedir que as pessoas vivam essa situação dramática, mas não se resolve e se enfrenta a fome com medidas de solidariedade e filantropia. Não são medidas pontuais, que acontecem de forma muito, não só pontual, como desigual e não continuado, e o enfrentamento da fome ele tem que ser estrutural, né? Então, eu queria mostrar um pouco o que aconteceu no Brasil neste período onde a gente combateu a fome, reduziu a fome, saiu do mapa da fome, para entender por que a fome voltou no Brasil, né? Então, eu acho que essas duas questões são questões que vão nos inspirar na discussão. Primeira, que a fome não é natural, e a segunda, que nós precisamos de políticas públicas para enfrentar essa situação de pobreza e de fome. Eu acho que esse é o grande ensinamento, né, o aprendizado. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver se eu consigo, né? Deu certo, gente? Alguém me responde? Vocês estão vendo? Bom, vou continuar aqui porque eu não estou vendo vocês. Esse é um dado que é trabalhado pelo IBGE desde 2004, a gente não tem os dados anteriores a 2004, e que é o que a gente chama de escala brasileira de insegurança e de segurança alimentar, né? Mede a percepção das pessoas sobre segurança alimentar e insegurança alimentar. Olha só, lá em 2004, quando logo no comecinho do governo do presidente Lula, a gente tinha em torno de 35% dos brasileiros vivendo em insegurança alimentar, e a fome era um problema gravíssimo no Brasil. Por conta de um conjunto de políticas, né, que eu vou listar daqui a pouco, nós começamos a enfrentar não só a pobreza,
como enfrentar a fome, e em grande medida isso tem a ver com a própria redução do desemprego, com a melhoria do salário mínimo, né, questões que o João Saboia já tinha tido a oportunidade de avançar. Então, entre 2004 e 2009, quando foi feita a segunda pesquisa, a fome já tinha se reduzido em mais de 5 pontos percentuais, que é muito, né, num período de 5 anos, caiu para o patamar mais baixo conhecido, provavelmente caiu ainda mais em 2014 e 2015, só que esse dado não foi aferido. E aí, quando ele é feito de novo, essa pesquisa, né, na POF, na Pesquisa de Orçamento Familiar, em 2017 e 2018, a situação da população em insegurança alimentar já estava em 36,7%. Portanto, acima da situação, pior do que em 2004. Agora, veja só, a gente passa, né, o Brasil saiu do mapa da fome, segundo as Nações Unidas, em 2014. Né? Então, em 10 anos, a gente passa 10 anos para reduzir a situação de insegurança alimentar e, rapidamente, em menos de 3 anos, o Brasil já estava numa situação pior do que aquela do início da década. Aí, ou seja, o que eu estava dizendo, olha o que é a inflexão que a gente tem nessa curva, e isso não tem nada a ver com a pandemia, né? 2 anos antes da pandemia. Olha a situação na pandemia. Esse dado é um dado de dezembro de 2020, né? Portanto, provavelmente, hoje a gente está numa situação ainda pior, porque em dezembro de 2020 a gente ainda tinha o auxílio emergencial num patamar de R$300. Então, a gente passa a ter, no começo de 2021, 55% dos brasileiros em situação de insegurança alimentar, ou seja, 116, quase 117 milhões de brasileiros vivendo com algum nível de insegurança alimentar. Desses, quase 20 milhões, 19 milhões vivendo uma situação de fome, 19 milhões de pessoas vivendo uma situação de fome, como se metade da Argentina estivesse passando fome, e 43 milhões, somando esses 19, né, ao total de 43 milhões, não comiam o suficiente para necessário, né, não tinha comida suficiente em casa. Então, não passava necessariamente fome, mas não só não comia mal, como não comia o que deveria comer do ponto de vista de energético, proteína, etc. e tal. Isso que eu vou pular para a gente não ficar com muito número. Esse é o dado diferente daquele dado que eu estava mostrando, que é o dado da FAO, né, das Nações Unidas, mostrando que entre 2003 e 2014, a gente reduz 82% a população em subalimentação no Brasil, e por isso o Brasil se torna uma referência mundial em combate à fome. Né? O que a FAO destaca, né, como estratégico e importante, né, para os outros países que queiram se inspirar no caso brasileiro? Não que vai imitar ou que vai copiar nossas políticas, porque cada país tem uma realidade, mas o que serviria de inspiração para orientar políticas, países que queiram ter um resultado parecido com o brasileiro, né, um sucesso tão grande em combate à pobreza e em combate à fome. Então, primeiro, é preciso ter liderança e prioridade política. Primeiro, quando a gente fala prioridade política, a gente tem que ler assim, tem que colocar o pobre no orçamento, né? Prioridade política não é falar, não é só, né, blá, blá, blá. Prioridade política significa não é fácil, é difícil, custa, mas essa é minha agenda. Então, eu quero enfrentar a fome e isso ser prioridade do país. Segundo, um aumento da renda dos mais pobres. Né? O Brasil vivia uma situação de fome e volta hoje ao mapa da fome, apesar de ser um grande produtor de alimentos. Né? Se é que a gente pode chamar de soja e milho alimento, mas rigorosamente, direto ou indiretamente O Brasil tem um potencial enorme de produção de alimentos, desde a década de 70 é um dos grandes produtores de alimento do mundo, exporta, e mesmo assim o povo estava em fome. Por quê? Não tinha acesso aos alimentos, principalmente porque não tinha renda para isso.
né? Então, geração de empregos formais. Aqui os empregos estão não só a conta essa de emprego assalariado, mas também formalização de microempreendedor, né? Um conjunto de elementos que compôs aí a formalização, né, do trabalho, né, emprego e renda, crescimento de aumento do salário mínimo acima da inflação de 70%, 14 milhões de famílias no Bolsa Família. A terceira questão que a FAO levanta, que é uma questão importante, foi a alimentação escolar de qualidade, né? A gente passou a não só dar aquele lanche, né? Um biscoito recheado com suco, mas ao contrário, passou a ter comida nas escolas e com isso proteger nossas crianças, fortalecer a agricultura familiar e criar instâncias e estruturas de transparência e participação, em especial o Conceia. Todas essas 5 questões foram desorganizadas a partir de 2016. Né? Então, a ideia de que, como diz o presidente Bolsonaro, não tem fome no Brasil, né? O povo pode até não comer tão bem, mas não tem fome. Quer dizer, a gente tinha um ministério que cuidava da fome, esse ministério deixou de existir, o ministério que cuidava da agricultura familiar, que é quem bota comida na mesa do trabalhador, né? O arroz, o feijão, a batatinha, a verdura, a fruta, né? Não é produzir, não é uma commodity, né? Quem bota essa comida na nossa mesa é a agricultura familiar, que deixou de ser atendida, né, por políticas públicas. Então, um conjunto de desestruturações que aconteceram não só no mercado de trabalho, mas no conjunto das políticas públicas de combate à fome, que nos levaram de volta ao mapa da fome. Então, o Brasil, a partir de 2017, vou deixar de compartilhar minha tela aqui, a partir de 2017 volta, né, para o mapa da fome. Então, voltando àquilo que eu já tinha dito, não foi o Covid, né, é o conjunto, o alto desemprego, a crise econômica e o desmantelamento das políticas públicas que tinham nos permitido reduzir a pobreza e enfrentar a fome. Então, o Brasil tinha saído, de certa forma, o Josué de Castro, que eu tinha citado aqui no comecinho da minha fala, ele dizia uma coisa muito interessante, que é isso, que a fome não é um fenômeno biológico, a fome é um fenômeno político. E o Brasil viveu as duas situações. Nós saímos do mapa da fome por ter construído políticas públicas de enfrentamento a essa mazela, e voltamos ao mapa da fome porque destruímos essas políticas públicas, né? Então, nós somos os dois, servimos de exemplo para as duas, lamentavelmente, para as duas situações, tanto para sair do mapa da fome quanto para voltar. Tentando aproveitar aqui meus últimos 5 minutos, então, tem uma questão que eu acho que é fundamental para a gente discutir aqui, falando aí com os nossos calouros, principalmente, mas com o conjunto dos economistas que nos assistem, né, dos estudantes de economia que nos assistem, que é esse debate sobre austeridade fiscal, né, fica parecendo, não gosto desse nome, porque fica parecendo que quem é austero, né, a pessoa está preocupado com a questão fiscal, nós também estamos preocupados com a questão fiscal. Agora, passou a se chamar de austeridade fiscal se colocar um teto, né, no gasto, e o gasto público passar a ser responsabilizado, né, pelos desequilíbrios, quando, na verdade, não é isso que está em jogo, né? O desequilíbrio, na verdade, que a partir de 2015, já vi até que tem uma pergunta tratando disso, não tem a ver com o aumento do gasto público, tem a ver com uma queda de receita. A professora Esther Dweck, que é professora aqui da UFRJ, trata muito disso, com muito mais propriedade que eu, com certeza vocês vão ter oportunidade de estudar com ela, demonstrando que o que, na verdade, desequilibrou a situação foi a queda de receitas, e à medida que a gente corta gastos públicos, você acaba impossibilitando que o país volte a crescer. Né? Ou, como diz a professora Conceição Tavares, né, o Brasil, mesmo nos períodos que ele cresce com aquele voo de galinha, né? Ele cresce um pouquinho e cai, cresce um pouquinho e cai. Por quê? Porque a gente não consegue ter períodos longos. Tivemos, durante o governo do presidente Lula e Dilma, um período longo de crescimento, com distribuição de renda e com inclusão social,
Mas você tem esses momentos, cresce e cai, por quê? Nenhum país no mundo conseguiu se desenvolver de forma sustentável com o nível de desigualdade que o Brasil tem. Nós, reduzir desigualdades, reduzir pobreza, né, criar um ambiente de inclusão é o único caminho para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável. Né? E se investir, distribuir renda, garantir saneamento básico, e apostar em infraestrutura, são formas também de gerar emprego, de dinamizar a economia. Então, esse é um debate que nós temos que enfrentar. Com essa política, pensando no curtíssimo prazo, nós não vamos a lugar nenhum. Então, em geral, quem discute austeridade fiscal, né, com essa ideia que hoje é questionada no mundo todo, né, o Estado tem que... Hoje se diz o quê? É o Estado que vai garantir, é o gasto público que vai garantir que a gente saia da crise. Só no Brasil, o gasto público continua sendo demonizado. Né? O gasto público correto, o gasto público bem feito, né? Com planejamento organizado, garantindo redução de desigualdades, investimento em infraestrutura, é disso que nós estamos falando. Né? Mas quem pensa o curto prazo, que é esse pessoal da austeridade fiscal, eles olham e falam, não, se eu cortar o gasto esse ano, eu melhoro o meu equilíbrio fiscal. Né? Só que não se discute política pública no curto prazo. Né? Eu posso melhorar o orçamento desse ano e acabar gerando uma situação inviabilizando, né, o médio prazo. A pergunta que se faz não é quanto eu vou ganhar se eu cortar o dinheiro da educação nesse mês, no mês que vem, daqui a 3 meses, ou quanto eu vou economizar, ou como vai melhorar meu orçamento esse ano se eu cortar o gasto da saúde. A pergunta certa que nós temos que fazer como economistas é quanto custa não fazer? Quanto custa ao Brasil ter voltado ao mapa da fome, ter uma geração de crianças desnutridas, ter uma geração inteira de crianças que vai ter um desempenho escolar trágico, né? Quanto custa ao Brasil perder uma geração? Né? Vai custar produtividade no mercado de trabalho no futuro, vai custar condição para que a gente possa estar tendo um outro modelo de desenvolvimento. Então, a pergunta correta é olhar o médio e o longo prazo, né? Tá fazendo essa discussão do ponto de vista estrutural. Eu quero investir. Então, é o esquizofrênico, né? Porque você fala, não, tem que pensar em educação. Tem que pensar em educação, mas quando olha para o orçamento, corta o gasto em educação. Né? Tem que pensar em bem-estar, tem que pensar em saúde, e corta o dinheiro exatamente da saúde. Então, a primeira grande dica é vocês se perguntarem isso. Quanto custa ao Brasil não fazer? E a outra questão aqui, deixando uma mensagem positiva também, como o professor João Saboia tentou fazer, é que é possível, a experiência brasileira recente mostra que sim, é possível reduzir pobreza, reduzir desigualdade e crescer de forma sustentável. Até tem os dados de pobreza, não quis ficar enchendo aqui vocês com um conjunto de dados. É possível sim crescer de forma sustentável. É caro, né? Exige investimento, mas é possível. Então, eu conto muito com essa nova geração cheia de energia, cheia de amor para dar, que está chegando aqui nas nossas universidades, podendo, inclusive, se inspirar com essa possibilidade, né? À medida que a gente hoje, eu acho que vai ter mais arejado esse ambiente de conceitual para que a gente possa estar fazendo um debate produtivo e não dogmático do ponto de vista econômico. Agradeço muito a oportunidade e me coloco aqui à disposição para a gente poder conversar. Obrigado, Theo. Obrigadão, Tereza. Muito obrigado pela participação. A gente vai ter umas perguntas agora feitas pelo chat. Tenho que esperar colocar aqui, mas eu tenho uma ordem aqui de qualquer jeito. Eu posso começar sem elas aparecerem na live. Para ver se o Guilherme já conseguiu colocá-las aqui. Não, então eu vou começar aqui com elas no texto. Qualquer coisa vocês podem perguntar e pedir para eu repetir. A primeira pergunta foi feita pelo Rones, e ele perguntou qual a visão de vocês em relação aos diferentes modelos de desenvolvimento empregados por Lula, Dilma I, creio que ele está se referindo ao primeiro mandato da Dilma, e pós-2015. Existe relação clara entre os tipos de modelos e diferentes efeitos sobre a desigualdade?
Você não acha melhor fazer as perguntas e a gente, de repente... Não sei quanto tempo a gente tem, Theo, desculpa te Gente, até interromper. o tempo que vocês quiserem, é livre aqui, tá tranquilo. Eu acho que é melhor você ir fazendo uma a uma para ficar mais separadinho. Você acha? Mas você tem... Tá, estão me ouvindo, então, né? Você tem muitas perguntas, assim, aí na sua frente? Como Tem é que... umas 5, 6 perguntas, se eu não estou enganado. Eu acho melhor colocar várias perguntas e a gente distribui aqui, cada um fala sobre uma, sobre outra. Eu não tenho que responder tudo, nem a Tereza precisa responder tudo. Ok. E às vezes junta 2, 3 argumentos, né, num só, uma pergunta ligada com a outra. Então, eu vou fazer um bloco de 3 perguntas aqui e depois a gente pode ir para o próximo, pode ser? Pode. A gente faz de 3 em 3, de 4 em 4. Beleza. A primeira vai ser a que eu já fiz, eu vou repetir ela. Qual a visão de vocês em relação aos diferentes modelos de desenvolvimento empregados por Lula, Dilma I e pós-2015? E se existe alguma relação clara entre os tipos de modelos e diferentes efeitos sobre a desigualdade? A segunda pergunta do Luiz é, sendo o Brasil um dos países que possui uma das maiores taxas tributárias do mundo, por que o crescimento do PIB no acumulado de 2010 a 2020 foi de somente 2,7%? A pandemia afetou, mas existe algo a mais? E eu vou juntar com a do Luiz a do Ellison Rubens, que foi: a reforma tributária pode ser um obstáculo para a diminuição no número do desemprego? E esse vai ser o primeiro bloco. São 8 perguntas no total, se eu não estou enganado. Qualquer coisa eu posso repetir, gente. Qualquer uma que vocês não tenha ficado clara. Sobre a reforma tributária, o que misturou um pouquinho, eu fiquei na dúvida, especialmente da primeira pergunta. Quer que eu repita? A primeira é sobre os períodos de Lula, Dilma e... Não. No mercado de trabalho. A primeira de reforma tributária, ok. A primeira de reforma tributária foi feita pelo Luiz, que ele estava falando sobre a nossa alta taxa tributária e por que o crescimento no PIB acumulado de 2010 e 2020 foi de apenas 2,7%, levando em conta essa alta taxa. A pandemia afetou nesses últimos anos, mas existe algo a mais? E a segunda? Fala já a segunda, que eu acho que você ouviu, João? Posso repetir também. Foi se a reforma tributária pode ser um obstáculo para a diminuição do número do desemprego. Eu acho que você tinha que juntar com essa outra da Manuela Flor aqui, ó. Me desculpa aqui, estou me metendo na tua coordenação aqui, mas é que eu acho que ela tem a ver com essa outra pergunta. Me permite, João? Porque eu acho que ela é para ti aqui, ó. É verdade que, devido às regras difíceis de contratação no Brasil, nós temos um mercado de trabalho que demora para refletir as consequências de uma crise, mas também demora para se recuperar? Que eu acho que ela está casada com essa ideia de que a questão tributária é onerosa para o mercado de trabalho. Não sei, talvez eu possa falar, então, por começar falando, já que tem algumas questões que tem as mais dirigidas a mim. Olha, reforma tributária e desemprego. Vamos começar falando sobre reforma tributária e desemprego, que eu acho que é um tema que está tão na ordem do dia agora, porque, inclusive, o governo está com uma proposta de reforma tributária que a gente não sabe muito bem aonde vai, e a gente vê as dificuldades de você fazer uma reforma, porque cada proposta que você faz vai incomodar alguém. E os mais fortes, eles têm capacidade de reclamar mais do que os mais fracos. Bem, a reforma tributária, ela tem a parte tributária, né? Essa parte fiscal tributária, ela é importantíssima porque ela tem um potencial de redistribuir renda. Quer dizer, se você tiver uma boa estrutura tributária no país, você pode retirar mais renda através dos tributos de quem tem uma capacidade maior e, com isso, você pode beneficiar as pessoas que estariam embaixo. Quer dizer, esse é o papel
que eu vejo dos impostos em geral. E o que a gente tem no Brasil? A gente tem no Brasil uma situação em que os impostos diretos, os impostos que são associados ao nível de renda, eles têm uma capacidade de atingir efetivamente quem deveria ser atingido muito limitada. Quer dizer, então, uma das reclamações que eu acho que todos fazem, eu acho que na questão de ser direita ou esquerda, há um reconhecimento geral de que quem paga mais imposto são os mais pobres, essa que é a questão. Quer dizer, quem compra qualquer alimento, qualquer bem que você compre, você é taxado igualmente se você for rico ou se você for pobre. No imposto de renda, é claro que, em princípio, né, a renda do trabalho, por exemplo, de quem ganha mais, é taxada mais do que de quem ganha menos. Mas, por exemplo, a distribuição de lucros, chamados dividendos, né, que é o que as empresas distribuem para os seus acionistas dos lucros obtidos. Isso chama-se dividendo, essa parte principal. E os dividendos, eles simplesmente no Brasil não são taxados. Quem recebe 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de dividendos não paga nem um tostão, nada de imposto. Né? Enquanto que, se você ganha 20 mil reais, 10 mil reais, 12, 15, ou o que seja, você certamente vai ter uma taxação progressiva, uma taxação que cresce com o nível. Então, essa é uma questão fundamental na nossa estrutura tributária e ela está sendo discutida nesse momento com a proposta que o governo está fazendo. Então, eu vou mencionar o caso dos dividendos, que é uma reclamação, né, que a gente ouve muito. Os dividendos, eles são transferidos para pessoas de alto poder aquisitivo, em grande parte. A grande massa de dividendos vai para pessoas que já ganham muito, que já têm muito dinheiro. E essas pessoas não pagarem imposto de renda, por exemplo, sobre isso, é uma coisa muito injusta. Então, bem, Paulo Guedes, né, com todas as reclamações que a gente faz ao Paulo Guedes coloca na sua proposta de reforma tributária tributar dividendos. Gente, é um escarcéu. É um escarcéu. O que tem de pessoas reclamando dessa tributação sobre dividendos, que seria muito alta, que você tem que baixar essa tributação e só para pessoas que recebem um valor altíssimo, etc. Então, isso mostra o seguinte: primeiro, a nossa regras tributárias, nossos tributos, eles são muito desiguais, eles são muito injustos, e qualquer tentativa que você faça de mudar isso tem reclamações enormes e é muito difícil de ser feito. Eu acho que essa é um dos grandes problemas que a gente tem sobre a questão tributária. Agora, em relação ao crescimento do PIB, eu não entendi muito bem a questão do ano 2010, 2020, e o que a reforma tributária teria exatamente, qual seria a associação que a gente poderia fazer com um crescimento mais baixo do PIB. Quer dizer, até porque não houve grandes mudanças nesse período. Essa pergunta foi em relação aos modelos diferentes de desenvolvimento usados até 2010, depois no governo Dilma e depois da Dilma. Foi como foram os diferentes períodos e o desenvolvimento usado neles em diferentes períodos. Não, acho que foi a outra, a do Nunes. Entendi. Eu não sei se a Tereza quer falar sobre a questão dos modelos, mas ainda na área de reforma tributária, tinha alguma questão sobre reforma tributária e desemprego, né? Quer dizer, eu também não sei qual seria a associação que a gente podia fazer. Quer dizer... A pergunta foi se a reforma tributária pode ser uma barreira para diminuir o desemprego. Se com uma reforma tributária a gente poderia ter uma queda no desemprego no país. Acho que essa era a dúvida do Edson, se eu não estou enganado. Bem, há uma reclamação das empresas. As empresas reclamam muito que elas são muito taxadas, que tem muitos impostos a serem pagos e que isso poderia ser de dificultar a contratação de pessoas, quer dizer, até porque também há uma outra questão associada ao que se paga, né, de impostos em cima da contratação. Mas eu não vejo aí um grande problema, até porque na reforma que só foi feita em 2017, né,
da reforma trabalhista, um dos argumentos que o governo usava é que você reduzir os impostos, que se gasta com contratação, e que, portanto, se você criasse novas formas de contratação com menos impostos, como, por exemplo, esse trabalho que você chama eventualmente, que nesse momento faltou a palavra, esse é um emprego eventual que você pudesse contratar com mais facilidade. A grande promessa que se fazia nessa reforma trabalhista de 2017 é que isso, reduzindo os encargos na contratação, você poderia incentivar as empresas a contratar mais. Na verdade, a gente não viu isso. Quer dizer, até porque de 2017 a 2019, quer dizer, o período posterior, foi um período de baixo crescimento, que a contratação foi baixíssima. Quer dizer, na verdade, inclusive as novas formas de contratação também geraram pouquíssimos empregos. Então, é claro que você pode ter uma relação entre tributos e contratação, etc. Mas o que se viu de todos os argumentos e todas as mudanças que foram feitas recentemente na reforma trabalhista, reduzindo impostos, ela teve como resultado, foi muito frustrante em termos de efetivas contratações que foram realizadas a partir dessas novas formas de contratar. Eu passo para você, Tereza. Eu vou, acho que só pegar um gancho com isso que você estava falando também, João, que é bem verdade, né? Então, todo debate, né, que foi puxado de desestruturação do mercado de trabalho, da legislação trabalhista, a partir de 2016, de que isso, né, era... Todo o argumento era esse, né? Não, nós vamos reduzir tal regra, nós vamos reduzir tal encargo, nós vamos permitir que haja contratação de pessoa jurídica para um conjunto de questões que antes não eram permitidas, nós vamos permitir o contrato de trabalho com trabalho intermitente, né? Tudo isso ia fazer o mercado de trabalho bombar, né, João? Ia ser uma coisa assim, a quantidade de emprego que ia ser gerado, e de lá para cá a gente só vê a coisa piorando. Eu queria lembrar o trabalho intermitente, era exatamente o que eu queria falar, que seria uma nova forma que contrataria, mas se você for olhar os dados do CAGED, os dados do Ministério do Trabalho, a contratação foi muito baixa. Foi muito baixa, e o que a gente teve de processo nesse período, que era aquele dado que você estava mostrando, né, a quantidade de trabalhadores na informalidade, né, que a gente apelida de pejotização, que é quem é um falso trabalhador, né, a pessoa monta uma empresa. Isso está acontecendo hoje com todo mundo, inclusive com os nossos economistas, né, que é um candidato à pejotização total, né? Então você monta uma empresa, vira um PJ, mas na verdade trabalha vinculado a um determinado empregador que não é teu empregador, portanto não tem cargo trabalhista nenhum, não tem responsabilidade nenhuma, e você vira um trabalhador precarizado, né? Isso vale para uma gama gigantesca de profissões hoje no Brasil. Você não melhorou o mercado de trabalho, a renda no Brasil caiu violentamente, né? Então a média de renda da população diminuiu. Então, os resultados, na vida e na prática, a gente não pôde colher fruto nenhum. Então, acho que está provado que não é verdade que era... Outra coisa é muito burocrático, né? Que essa discussão também é uma discussão a ver, né? Você vê, na reforma trabalhista, na reforma tributária agora, estão propondo acabar com os benefícios para o PAT, né? Você chegou a ver isso, João? É um absurdo. O programa de alimentação do trabalhador... Né? Não, então, eu não vi. Quer dizer, toda vez que você tenta discutir reforma tributária, você piora um grau de
benefício para quem é mais pobre, né? O PAT, que é um programa de alimentação do trabalhador, era um benefício que você dá para a empresa, que ela pode descontar do seu imposto de renda aquilo que ela gastar com vale-refeição, né, ou com alimentação do trabalhador. Tem muita grande empresa que tem bandejão e que tem alimento para o trabalhador. O que ele gastar, ele pode abater do imposto de renda. E com isso, né, isso acabava entrando nas negociações trabalhistas, é uma renda a mais para o trabalhador. Né? Ele ganha o salário e ganha o vale-refeição, que às vezes aumenta 50% o salário dele. Né? Principalmente para os trabalhadores de baixa renda. Se acabar com o benefício, sabe o que vai acontecer? Vai acabar com o vale-refeição. Quer dizer, um dos resultados da reforma tributária que eles estão propondo acaba com o vale-refeição. O Brasil ganhou uma situação de fome, sem taxar grandes fortunas, sem taxar lucros e dividendos, tendo todo um espaço para melhorar a estrutura tributária direta no Brasil. De quem você vai tirar para compensar? Isso, a proposta é essa, para compensar lucros e dividendos, que estava muito alto, né? Então, eles vão diminuir, vão cortar da onde? Do PAT. Realmente é uma não sei nem que adjetivo usar para esse tipo de pensamento nefasto, né? Ou seja, aposta na piora da qualidade da alimentação. Né? E vai ter impacto num setor que foi altamente impactado nesse período, que é bares e restaurantes, né? Que é toda essa parte de comércio que movimentava o vale-refeição, né? Do trabalhador. Bom, isso não vai passar, né? Olha, se passar vai ser um outro escândalo, né? Mas a proposta do relator é essa. Quando teve... Para nossa surpresa, né, como disse o João, para nossa surpresa, o projeto original que veio do Paulo Guedes taxava lucros e dividendos. Foi um choque para todo mundo. Para nós, um choque positivo, né? Finalmente ia passar, né? Foi apresentada uma proposta com chance de passar, já que vinha, né, do Paulo Guedes, uma proposta de taxar lucros e dividendos. O Brasil é praticamente o único país do mundo que não taxa lucros e dividendos. Tem um outro, que é um país do tamanho de uma cidade, que agora me fugiu o nome, mas assim, nós somos uma jabuticaba, né? Todos os países cobram de uma forma ou de outra, tributam lucros e dividendos, menos o Brasil. Então, a gente ia voltar, né? A gente já tributou na década de 80, antes, a tributar lucros e dividendos, e com isso reequilibrar essa estrutura tributária brasileira, que, respondendo à primeira pergunta de um dos colegas, que eu notei aqui o nome, não é verdade que a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. Né? Eu acho que depois a gente até pode olhar, o pessoal aqui do centro acadêmico levantar, mas assim, nós temos todo mostra, pega os dados da OCDE, que eu acho que são aí, não é dado de esquerda, né? Você pegar os dados da OCDE, né, mostrando onde estão os países desenvolvidos, e o Brasil está muito abaixo da média da OCDE. Não é tá equilibrado, está muito abaixo da média da OCDE. Isso não, lógico, não estamos comparando com Dinamarca, estamos comparando com países que têm uma taxa tributária altíssima. Né? Se a gente olhar tributos diretos, aí é pior ainda, né? Quer dizer, os tributos diretos que vão diretamente sobre a renda e a riqueza. Então, no Brasil, esses tributos essa tributação é completamente desequilibrada. O alto tributo no Brasil é sobre impostos indiretos, né? Por isso, onerando principalmente quem tem uma parcela da sua renda com um gasto alto sobre consumo. Quem consome a maior parte da sua renda, gente? Pobre, né? Classe média, né? Porque o milionário, quanto mais a pessoa que ganha dividendos, quem ganha 10 milhões, 15 milhões, a pessoa não come isso. Aumentou de 10 para 15 milhões, vou comprar em arroz. Não compra. Quem compra mais arroz ou compra uma carninha, né, para o final de semana, acaba melhorando, compra uma fruta. Quem gasta e consome, ou compra um eletrodoméstico, compra uma geladeira, é a população de baixa renda. Né? Então, quem tem a sua renda, o consumo proporcional à renda, é o trabalhador e a classe média. Né? Então, a estrutura tributária brasileira é altamente injusta e não é uma das maiores do mundo.
né? Em hipótese alguma. Né? As pessoas podem dizer, não, ela não é alta, mas a gente gasta mal. Mas aí é outra discussão. Não dá para dizer que é porque o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Não é verdade. Né? A segunda questão, né, é que eu acho que a gente erra dos dois lados no caso do Brasil. Né? Porque a gente tinha que estar fazendo distribuição de renda dos dois lados. Está fazendo redistribuição de renda do lado da receita, ou seja, cobrando mais de quem tem alta renda, como todos os países do mundo fazem, né? E cobrando menos da população de baixa renda, a gente faz o contrário, né? Então, proporcionalmente, o pobre paga muito mais imposto do que o rico, né? E a gente tinha que estar gastando mais com a população pobre, distribuindo renda, exatamente para tentar reduzir esse nível de desigualdade, que é um obstáculo real ao crescimento hoje. Hoje nós temos uma parte grande da teoria econômica mostrando isso, que é o custo da desigualdade, né? Antes se falava das vantagens da desigualdade. A teoria econômica chegou a um determinado período da história que a teoria econômica dizia, não, eu sou contra a pobreza, mas contra a desigualdade não, a desigualdade é o motor do desenvolvimento, né? Atualmente, se reconhece o oposto, que a desigualdade tem um custo, né? Que é o custo da desigualdade, é um custo da gente não conseguir sair dessa barreira que nos impede de crescer e de se desenvolver. Bom, então, falando um pouquinho das duas perguntas. Entrando aqui, né, no assunto Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2, né? Primeiro nós estamos falando de períodos completamente diferentes do ponto de vista da conjuntura econômica internacional para um país que tem um nível de abertura e que sofre, né, com as flutuações no mercado internacional de forma gigantesca. Então, você pega isso que o povo fala, o Lula 1 é uma coisa, o Lula 2 era outra. Na verdade, a principal diferença entre o Lula 1 e o Lula 2 não é o modelo de desenvolvimento econômico, é a conjuntura internacional e como a gente teve que reagir a ela. Né? A gente teve uma crise internacional gigantesca em 2008, que atinge o conjunto dos países, né, no mundo todo, atinge fortemente o Brasil, e você passa a reagir a essa situação econômica internacional, tentando reagir, fazendo com que o próprio país pudesse funcionar contra esse ciclo, que era um ciclo que nos impedia de crescer, né? Então, a atividade, o modelo econômico que se implementou em parte do Lula 2 tinha a ver com isso, né? Lógico que a gente teve um comecinho do governo do Lula, que ele é um governo muito mais conservador do ponto de vista de gastos públicos, mas também é até a quinta página, porque se a gente vai olhar com o padrão, em 2003 que a gente cria o Bolsa Família, né? Tem gente que fala, foi eleitoreiro o Bolsa Família. Eleitoreiro é mudar o Bolsa Família na véspera das eleições, que nem a gente vai ter esse ano, tá, gente? O Lula criou o Bolsa Família em 2003, no primeiro ano do mandato dele. Quer dizer, fazer uma coisa eleitoreira, não pode chamar de eleitoreiro uma coisa que é feita no primeiro ano, né? Eleitoreiro ter feito o Bolsa Escola em 2001, às vésperas das eleições em 2002. Então, ninguém disse que o Bolsa Escola foi eleitoreiro, foi super bacana. Agora o Bolsa Família é eleitoreiro. Bom, eleitoreiro é fazer coisa à véspera da eleição, né? Política pública que dura 2 décadas não pode ser chamada de eleitoreira, né? Com resultados assim impactantes. Um dia vocês podem me convidar, eu vim falar um pouco do Bolsa Família aqui, o impacto que tem no mercado interno, como isso não só é bom para o pobre, mas é bom para a economia. São políticas estruturais que foram gestadas ao longo desses períodos e que dão uma cara só ao governo, né? As pessoas ficam tentando jogar um governo, né, um período contra o outro, né, quando, na verdade, grande parte das questões que foram organizadas lá no começo do governo Lula, elas vão amadurecendo e a gente vai aprendendo com política pública, né? Bolsa Família mudou, foi criado o Programa de Aceleração do Crescimento, né? O Luz para Todos, um conjunto de políticas públicas que é gestada e que vai amadurecendo, que vai ganhando escala
Até porque a gente não constrói políticas públicas no Brasil para fazer piloto. Piloto você faz lá na Finlândia, tá, gente? Aqui no Brasil, política tem que ter escala, principalmente políticas sociais, né? Então, são políticas todas que foram duradouras, né? Essa ideia. Agora, em 2015, a gente passa a enfrentar uma situação financeira gravíssima por conta dos efeitos da crise, uma queda de receita que de fato era inesperada, e eu acho que o governo cometeu um conjunto de erros, né? Inclusive a própria presidenta Dilma assume isso, deu um nível de desoneração, por exemplo, para empresas que não conseguiu ser acompanhado. Então, tem elementos que precisariam ter sido corrigidos. Qual que é a principal diferença? A diferença é que nenhuma dessas medidas foram para a Constituição. Você pode errar no curto prazo e ir ajustando. Ah, não, acho que desacelerei, fiz isso a mais, né? Dei essa desoneração, passou da linha, eu posso voltar. O que você não pode é fazer isso que eles fizeram, pegar um teto constitucional, pegar um teto para gastos públicos e jogar na Constituição e dizer não pode gastar mais por 20 anos. Isso é um crime. Isso é uma burrice econômica. Não existe planejamento econômico, não existe medida econômica que você bote na Constituição para 20 anos. Você quer fazer planejamento, você tem plano plurianual, você tem um orçamento, vai ajustando. Então, não, teve coisas que não podiam ter sido feitas em 2015, concordo, mas nenhuma delas nos colocou uma regra que nos inviabiliza o Estado brasileiro, como foram as regras colocadas na Constituição Federal a partir de 2016. Desculpa, falei demais, Theo. Perfeito, Tereza. Muito boa. Todas as respostas. E tem umas perguntas agora que tem muito a ver com isso que você acabou de falar. Uma feita pela Camila Oliveira, em relação à regulamentação do trabalho informal dentro do fenômeno de urbanização, se isso seria uma forma de reduzir a precariedade do trabalho no Brasil, ou essa medida não aconteceria, que tem tudo a ver com o que vocês falaram agora. E uma pergunta feita pelo Ricardo Duarte, perguntando do quão importante é o papel do INCRA para o combate à fome no Brasil. INCRA, eu falei errado. Quais as perspectivas para fortalecer a agricultura familiar, considerando o avanço do agronegócio exportador e da bancada ruralista? Acho que eu vou deixar só essas duas, porque elas têm a ver entre si. Dá para linkar com o que a Manuela fez também, que é perceptível que o aumento recente no valor dos itens do supermercado afetou muito o acesso das pessoas aos alimentos. O aumento de renda é a melhor solução também nesse caso? E a partir... Eu posso repetir elas? Muito rápido, Theo. Pelo amor de Deus, não consegui acompanhar, não. Eu vou repetir as três, então. E aqui do lado direito da tela, você pode ver as perguntas. Não, mas ele foi para uma, foi para outra, eu acabei me perdendo. Eu vou repetir, então, na ordem que eu falei. A primeira foi a da Camila Oliveira, que se a regulamentação do trabalho informal dentro do fenômeno de uberização seria uma forma de reduzir a precariedade do emprego no Brasil, ou essa medida não aconteceria? Depois, a feita pelo Ricardo Duarte, perguntando sobre quão importante é o papel do INCRA para o combate à fome no Brasil. Quais as perspectivas para fortalecer a agricultura familiar, considerando o avanço do agronegócio exportador e da bancada ruralista? E, junto dessa, dá para fazer a da Manuela Flor, que é perceptível que o aumento recente no valor dos itens do mercado afetou muito o acesso das pessoas aos alimentos. O aumento de renda seria a melhor solução também nesse caso? Bem, deixa eu pegar aqui a questão do Uber e também a questão dos alimentos. Quer dizer, não discutir política alimentar, que isso é coisa da Tereza. Mas acontece que tem tido algumas experiências mundiais de tentar criar regras para o informal, né? E o exemplo típico é o exemplo do Uber. Quer dizer, o pessoal do Uber realmente é super explorado e você criar algum tipo de regra para o funcionamento de esse tipo de... Vale para Uber, mas vale para entregadores, né, porque cresceram muito, pessoal que entrega em casa, etc. Eu acho saudável fazer isso, acho que isso é importante, porque as pessoas estão totalmente desprotegidas, elas dependem totalmente da renda que elas recebem e elas não têm nenhum mecanismo para, sei lá, para casos de acidentes e coisas desse tipo. Então, eu acredito, sim, que podem ser tomadas medidas que protejam, de alguma maneira, o pessoal que está nesse tipo de atividade informal, que o Uber é o caso mais conhecido, inclusive com algumas experiências, acho que no Reino Unido aconteceu isso, de você ter, inclusive, alguns direitos de descanso, etc., de férias, etc. E a outra questão, que essa é bem preocupante, que nós estamos vivendo, está ligado também com a questão alimentar, né, que a Tereza está falando, é o seguinte:
o crescimento, a inflação que veio esse ano, por conta, né, da própria pandemia, ela veio muito grande, ela está muito alta, está totalmente fora do padrão anterior. E os alimentos foram, talvez, os mais atingidos, quer dizer, itens básicos, né? Itens básicos, como óleo de soja, por exemplo, o feijão, arroz, e que são itens básicos da alimentação, tiveram aumentos elevados de carne, para não falar de carne, né? Que a carne também é uma coisa enorme. Quer dizer, nós estamos com uma inflação hoje da ordem de 8%, né? O nosso IPCA talvez até aumente mais um pouquinho, porque esses itens que vão entrar agora, esses próximos meses, vão substituir meses do ano passado que a inflação estava ainda baixa. Isso tem um efeito dramático para a população, especialmente a população de baixa renda, e é preciso, sei lá, é preciso olhar isso com cuidado, porque senão a questão da segurança alimentar, ela pode, não só já veio piorando, mas pode piorar ainda mais, não é isso, Tereza? Com isso eu passo para você comentar os outros itens que são referentes diretamente ao seu tema básico da segurança alimentar, etc., do INCRA, etc. Então, olha só, lamentavelmente, né, eu diria até, é uma burrice para o país, né, a gente... Qual é a perspectiva para a agricultura familiar, né, pegando isso e pegando a questão do INCRA? Se continuar nesse caminho, a perspectiva é a pior possível. Né? Isso não é só ruim porque é concentração de renda, não só é ruim porque vai implicar em pobreza rural, a população, aumentar a concentração de terras no Brasil e de riqueza, vai na contramão de todo o debate sobre inclusão, mas vai, quando eu falo burrice, se a gente for pensar, né, não só nessa questão da concentração de renda, aí pensando mais numa perspectiva igualitária, né, mas se a gente for pensar, todos os países, a riqueza e a diversidade que a gente poderia ter, se aproveitando da própria questão da agricultura familiar, né? Você tem países que têm uma riqueza fantástica, como é a França, como é a Itália, garantindo que a agricultura familiar seja uma parte pujante da economia, né? Um diferencial. Então, para não ficar jogando a ideia do agronegócio contra a agricultura familiar, a agenda da bancada ruralista no Brasil é uma agenda predatória. Ela é ruim não só para a concentração de renda, mas ela é ruim para a sustentabilidade. O agronegócio, no caminho que ele está indo no Brasil, que é o caminho do desmatamento, que é o caminho em aumentar agrotóxico, ele é um caminho insustentável do ponto de vista ambiental e insustentável do ponto de vista social. Quer dizer, a gente estava criando um espaço, né, que era um espaço para não inviabilizar o agronegócio, mas garantir que ele transitasse para um modelo que fosse um modelo, que, aliás, é o que está acontecendo hoje no mundo todo, né? Tentar transitar para o que a gente chama de transição ecológica, né? Poder viabilizar modelos que não sejam predatórios do ponto de vista da natureza e garantir um espaço para a agricultura familiar, que é, como eu tinha dito, quem bota comida no prato do brasileiro. Né? A gente não come soja, não come milho. Né? O que a gente come é produzido pela agricultura familiar, que, em geral, é quem desmata menos, que, em geral, é quem usa menos agrotóxico, que, em geral, quem tem uma relação muito mais sustentável com a natureza, gera a maior parte dos empregos no meio rural, né? E foi a redução da pobreza rural foi um dos grandes motores, né, da redução da pobreza que a gente teve entre 2003 e 2015. Então, seria muito bom para o Brasil, na verdade, a gente poder garantir, né, essa dinâmica para a agricultura familiar, camponesa, garantir, fazer reforma agrária, que eu acho que a gente fez menos do que devia ter feito, né, ter avançado ainda mais nessa agenda. Nós estamos caminhando no sentido completamente oposto, não só do ponto de vista da injustiça social, portanto, mas também da sustentabilidade ambiental. E aí, entrando nessa discussão da produção de alimentos, o dado que eu tenho aqui, João, que você está certo, né? A inflação geral de preços foi 8,35%, a de alimentos foi 15,3%.
né? Chega a ser quase o dobro. A do arroz foi 48%, a do feijão foi 22%, a da carne 38%, a do gás 24%. Quer dizer, o impacto da inflação, daquilo que é fundamental para a população pobre, é altíssimo, né? E a gente podia ter atuado de outra forma. Por exemplo, a questão do arroz. Por que o preço do arroz cresceu tanto, né, no Brasil? Que é o pior de todos, né? O pior é o arroz. Eu vou dizer por que cresceu. Porque os outros países que são grandes produtores e grandes consumidores de arroz, sabe o que eles fizeram? Eles estabeleceram cota para exportação. Para quê? Para garantir segurança alimentar. Ai, mas o capitalismo tem que ser. Não, vários países estabeleceram cotas para garantir um mínimo de segurança alimentar. O Brasil não. O Brasil viabilizou que o arroz brasileiro fosse exportado, porque o preço da commodity internacional estava alto, gerando uma renda extraordinária para o produtor de arroz e gerando uma situação insustentável para a mesa do brasileiro. E essa discussão de que, em vez de ter arroz, come batatinha ou come macarrão instantâneo, que é a fala do Guedes, que chega a ser um assinte, né? Para quem conhece, olha a pesquisa de orçamento familiar, né? Você vê o quê? O arroz é o que organiza o prato do brasileiro. Dizer troca o arroz pelo macarrão significa o seguinte: quando você bota o arroz no prato, você bota o feijão, você bota a carne moída, o quiabo, bota comida. Quando você bota o macarrão instantâneo, é um macarrão instantâneo, no máximo uma salsicha. Ou seja, você troca um alimento saudável, altamente nutritivo, vinculado às tuas questões culturais, você troca por um produto que é uma porcaria, que engorda, que tragicamente vai avançar na transição alimentar, que está levando a população para uma situação de obesidade. Quer dizer, o próprio ministro da Economia dá esse recado, ao invés dele ter agido, né, com estoque regulador, tem um conjunto de políticas, não tem uma ou outra, podia ter agido com vários. Os países todos no mundo tentaram entender o que estava acontecendo e preservar minimamente o mercado interno e o abastecimento da sua população. O Brasil não, tirou vantagem da pandemia para viabilizar o agronegócio, a lucratividade do agronegócio, que foi altíssima, né? Então, o Brasil entrou numa situação de calamidade, vocês viram os dados aí do que o João mostrou, mas o agronegócio bombou, né? Quer dizer, o povo que está vivendo uma situação de fome, como não vivia há décadas, né? A situação de segurança alimentar é dramática, mas o agronegócio bombou, ganhou e lucrou como nunca. Quer dizer, essa situação é uma situação insustentável. Não tem a ver com, não, o livre mercado. Isso é livre mercado, você prejudicar, é uma questão de segurança alimentar, né, que é básica. Segurança energética, segurança alimentar, né? Isso vale para qualquer país, né? Então, eu acrescentaria apenas um item que está ligado também à alimentação, que é o gás. O aumento do preço do gás dos últimos meses é astronômico. O gás, eu estou imaginando o seguinte: tem pessoas que... O gás é básico, o gás não apenas para cozinhar. Imagina com esse frio que nós estamos vivendo, você vai tomar banho o quê? Frio? Como é que fica o banho quente? E isso atinge demais a população pobre, demais. Então, quis só acrescentar isso, porque esse também está ligado com a alimentação e foi um crescimento. E podia ter sido controlado pelo governo para que a gente pudesse ter... Por que o gás tem que seguir exatamente o preço do dólar? Né? Quer dizer, você tem situações que você tem que conseguir administrar, é para isso que você tem Estado. Né? Se fez isso em tudo quanto é lugar, por que o Brasil não fez? Então, nós estamos na contramão do debate mundial, do que você devia ter feito durante a pandemia. Né? E, na verdade, o que foi feito no governo é aproveitar a pandemia ou para passar pautas absolutamente conservadoras, que foi o que eles fizeram, né? Ou para dar vantagem para setores pontuais que já eram ricos, né? E ficaram muito mais ricos graças à pandemia. Então, realmente é incompreensível. Perfeito, gente. Tem mais duas perguntinhas aqui
Uma do Eudes, em que ele pergunta que ele gostaria de saber qual a avaliação de ambos acerca do papel do Banco Central durante o governo Bolsonaro, e principalmente durante a pandemia. E uma pergunta mais leve da Camila Oliveira, perguntando a senhora falou que o curso de economia não está com muita fama nos dias atuais. Quais as expectativas para daqui a 4 anos? Qual é essa última pergunta da Camila? Vou repetir aqui. Ela falou que a Tereza falou que o curso de economia não está com muita fama nos dias atuais, e quais as expectativas de vocês dois para daqui a 4 anos? E aí a gente já pode fazer as despedidas, Theo? Né? Aproveitamos, respondemos e nos despedimos. Olha, em relação à questão do Banco Central, quer dizer, o Banco Central ele vinha fazendo uma política de redução de taxa de juros, né, que beneficia o crescimento econômico, mas ele começou a ter dificuldades, porque o que veio acontecendo nos últimos meses? Apareceu uma inflação, não é isso? Tem inflação, a inflação começou a crescer, mas, por outro lado, a economia está com todas as dificuldades. É claro que ela caiu menos do que se esperava no ano passado, mas ela ainda não está brilhando, né? Ainda tem setores que ainda estão com dificuldade, o próprio setor de serviço, que é um setor importantíssimo para o país, né? Você sabe que o Brasil é uma economia de serviços. 2/3 do PIB brasileiro é serviços. E esse é um segmento, assim, no conjunto, que também está com dificuldade. Mas eles resolveram, pesando os dois lados, quer dizer, o lado do crescimento e o lado da inflação, privilegiar o combate à inflação, sinalizar que vai correr atrás da tentativa de segurar de alguma forma os preços, e aí começou a aumentar de novo a taxa básica de juros. Quer dizer, isso aí é sempre a questão, né? O Banco Central tem que pesar os dois lados. O lado inflação, isso faz parte, e o lado crescimento econômico. Ele inicialmente pesava a questão do crescimento, baixou a taxa de juros. E atualmente, preocupado com a inflação, aumentou a taxa de juros, que, por sinal, ainda está num nível bem razoável, se você comparar com a história do Brasil. Quer dizer, eu não sei qual vai ser o movimento futuro, mas eu vi o Banco Central atuando como Banco Central, quer dizer, com regrinhas básicas de Banco Central. Em relação a outra questão, eu deixo para a Tereza. Olha só, primeiro que esse debate sobre o Banco Central, né, qual que é o papel, o Banco Central deve só olhar a inflação, esse é o mandato do Banco Central, é uma discussão completamente esquizofrênica, e essa ideia de que você aumenta a taxa de juros para controlar a inflação, você está partindo do princípio de que a inflação no Brasil é porque o povo está consumindo muito, né? Você aumenta os juros imaginando que você tem uma inflação que está sendo pressionada pela demanda, quando, na verdade, a gente não tem, né? Então, você cria situações que só nos remetem para aprofundar a crise, né? Então, é uma discussão que eu acho que não é uma discussão estrito sensu do Banco Central, é de um modelo que desconectou, né, o que eles estão chamando de medidas macroeconômicas com a questão da administração de taxa de juros de câmbio com a questão do desenvolvimento, como se fosse possível pensar o país, né, apartando ferramentas de objetivos. Né? Então, mas assim, não é minha área, estou dando mais uma opinião aqui superficial. Né? E esse debate sobre a autonomia do Banco Central é de uma esquizofrenia a toda prova, né? Como se você pudesse ter autonomia de determinados setores, quando, na verdade, o que a gente está vendo é que o Banco Central vai passar a ser refém exclusivamente do mercado. Então, a autonomia de quem? A autonomia do povo, refém do mercado. A questão é como você regula o Banco Central a partir de uma autonomia que é uma autonomia da política pública. É um erro, assim, atroz. Só vai piorar esse péssimo desempenho que a gente tem tido.
Com relação à questão da economia, eu não acho, depende, né, de quem que a gente está olhando, né? Eu acho engraçado que, assim, às vezes é difícil explicar o que é ser economista, né? Eu já tive várias situações assim, né? Vocês vão passar por isso. Pensem no que vocês tiverem que explicar para uma criança, ou para a Dona Maria, não sabe o que é, você fala assim, o que é um médico? A pessoa explica facinho. O que é um professor? Explica facinho. O que é um economista? Aí você se enrola, né? O que é um engenheiro? Também às vezes você se enrola, né, João? Mas assim, constrói casa, né? Engenheiro, às vezes é mais fácil explicar para um engenheiro economista com esse perfil do João, ele tentar fugir assim da discussão. Mas assim, para mim é fácil, porque eu falo assim, não, eu estou tentando ver como construir melhor um país, né? Como que a gente organiza, né, e coordena para construir um modelo de desenvolvimento para o país. Não sei se todos os economistas teriam essa coragem de falar isso, né? Somente para quem acredita que o social e o econômico andam junto é que você pode dizer isso. Eu acho que a profissão, ela dependendo de para quem você for falar, as pessoas vão achar lindo. Se for falar para Faria Lima, eu sou economista, que bacana, né? Se for falar lá para a Dona Maria e ela achar que você é esse pessoal que está lá no Banco Central, ela vai achar que você é uma pessoa do mal, né? Então, eu acho que a nossa profissão, ela está numa crise existencial, assim, de para que existimos. E eu acho que só tem uma solução para ela, né? Que a gente se enxergar pensando na economia política, que é a origem do debate, né? Para que ser economista? Se for fazer conta boa, gente, é melhor trocar de curso. Se for para ganhar dinheiro, vai ensinar o povo a ganhar dinheiro, também outros cursos podem oferecer melhor perspectiva, porque tem gente muito boa em macroeconomia que não é, né, em fazer modelo econométrico, que não é economista formado, né? Acho que vocês estão aqui para pensar em como construir um país melhor, mais igual e que possa garantir desenvolvimento sustentável. E só assim a gente vai poder deixar de ser assim essa profissão em crise, dependendo do momento econômico que a gente vive, e passar a ser valorizado como atores que podem construir um país melhor. É isso que eu posso dizer. Aposto aí em vocês, gente, na juventude, nas mulheres, nos negros, para a gente poder retomar o caminho de um país mais igual, né? Contamos com vocês, meninos e meninas. E menines. Economia, quer dizer, os economistas têm que se ver como cientistas sociais, principalmente. Eu acho que é isso. O economista é o cientista social. Essa tem que ser a visão. É assim que eu vejo. Gente, super obrigado aí pela oportunidade. Theo, Renan, todo mundo que nos acompanhou aqui. Uma alegria muito grande estar com vocês, mas ainda tão bem acompanhada aqui com o professor João Saboia. Foi muito bacana. A gente que agradece pela presença de vocês, gente. Muito obrigado. O debate foi muito frutífero. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, agora é a hora. De verdade, muito obrigado pela presença. Durou quase 2 horas aqui. Desculpa ocupar tanto tempo de vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem falar, alguma recomendação, algum abraço. Enfim. Tamo junto. Abraço aí para todos. Não, eu acho o seguinte, foi um prazer estar aqui com vocês, retomar esse contato com os estudantes. Eu só sinto muita falta física das pessoas. Entendeu? Eu acho que, tudo bem, é uma experiência boa. Tive contato com a Tereza, foi super positivo ver a Tereza, conversar com ela e com vocês. Agora, contato físico, gente, é insubstituível. A gente precisa voltar a aulas presenciais para a gente se ver, se tocar. Isso é que está faltando para a gente. Mas foi um prazer estar aqui. Então é isso, sejam muito bem-vindos para os calouros que estão assistindo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a live até o final. Sigam as redes sociais do Casa e siga o canal do IE, segue o Instagram do Casa depois, tem aqui na descrição. Muito obrigado a todo mundo que veio e é isso, gente. Obrigado. Novamente agradeço pela presença. Bom curso.